Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo nós estaremos estudando sobre imagem mental. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Como a gente pode definir a noção de imagem mental, né? Do ponto de vista da psicologia, nós podemos definir uma imagem mental aquela que é resultado de uma imaginação, como uma representação na mente de uma experiência sensorial. Então, a imagem mental é uma representação na mente de uma experiência sensorial. Essa representação, ela não necessariamente é uma representação visual. Então, quando a gente usa o termo imagem, a gente pode cometer o equívoco de pensar que imagem está aqui carregando a ideia de uma imagem visual. Mas a palavra imagem, nesse caso da imagem mental, não necessariamente se trata de uma imagem visual. Se trata de qualquer representação de uma experiência sensorial. Então, se a gente considera as nossas experiências sensoriais, quais são elas? A experiência da visão, a experiência do cheiro, do olfato, a experiência do gosto, a experiência motora, a experiência tátil. Todas essas experiências, elas são suscetíveis de serem representadas em nossa mente. E a representação dessas experiências nós chamamos de imagem mental. Então nós podemos falar que existe uma imagem mental visual, quando se trata da representação de estímulos visuais. Nós podemos falar de uma imagem mental auditiva, quando se trata da representação de estímulos auditivos. Nós podemos falar de uma imagem mental gustativa, quando se trata de estímulos gustativos. Nós podemos falar de uma imagem mental motora, quando se trata de uma representação de um ato motor. Nós podemos falar de uma imagem mental olfativa, quando se trata da representação de um estímulo olfativo. E nós também podemos falar de uma imagem mental tátil, quando se trata da representação de estímulos táteis. As imagens mentais podem ser importantes para o aprendizado e manutenção de habilidades. Então nós podemos perguntar, quando a gente olha para algum tipo de processo cognitivo, nós podemos nos perguntar qual é a razão da existência desse processo. Então nós poderíamos perguntar qual é a razão pela qual nós produzimos imagens mentais. Uma dessas razões pelas quais nós produzimos imagens mentais é que as imagens mentais elas também podem ser importantes para o aprendizado. Então eu posso aprender algo, a representação, eu ter essa representação me ajuda a construir um tipo novo de conhecimento, um tipo novo de saber, e me ajuda também a uma manutenção desse conhecimento. Isso também se aplica ao conhecimento, então, motor, né? Podemos, por exemplo, usar a imaginação para aprender habilidades. Eu posso, por exemplo, usar a imaginação, imaginar eu andando de bicicleta. E essa imaginação, esse exercício imaginativo, permite com que eu melhore a minha performance na atividade, por exemplo, de andar de bicicleta. Essa é uma das razões. Existem outras razões, as imagens mentais são importantes para que a gente possa construir memórias. Então, para que a gente, mesmo na ausência do objeto, seja permanecida a representação do objeto. Então, é o caso da memória, é o caso de eu precisar imaginar uma coisa quando ela não está presente, e por aí vai. As imagens mentais, elas são como fotografias, como pictures no inglês, né? Então, elas são como fotografias. Quando você pega uma imagem mental, você pode imaginar ela como se fosse uma fotografia. Isso é uma das interpretações. Nós vamos dizer que essa é uma das formas de pensar a imagem mental, que seria como se ela fosse uma fotografia. E nesse caso, o que mudaria de uma fotografia para uma imagem mental é que a fotografia ela é muito vívida. Então, se você tira foto de um objeto e você olha para a foto, pelo menos nas resoluções de câmera que a gente tem hoje, a gente vai conseguir perceber o objeto quase que igual o da realidade. A gente vai perceber detalhes no objeto, a cor do objeto, a vivacidade do objeto, os traços do objeto, de uma maneira bastante detalhada e vívida. No entanto, quando a gente pensa na imaginação, ela seria como se fosse uma fotografia, mas com pouca vividez e com poucos detalhes. Então, por exemplo, se eu peço para você imaginar uma maçã na sua mente, dificilmente a maçã que você imagina na sua mente tem tantos detalhes como se você pegasse uma câmera, tirasse a foto de uma maçã e fosse olhar para essa imagem da foto. E aí nós temos duas teorias principais que tentam explicar no que consiste a imagem mental. Existe a teoria dos símbolos abstratos e existe a teoria da analogia pictórica. A teoria dos símbolos abstratos vai considerar que as imagens mentais elas não são propriamente imagens. Antes, elas consistem de símbolos abstratos codificados no cérebro. Essa teoria ela caiu em desuso, mas ela é uma teoria que era usada principalmente por causa da metáfora computacional.
Então, como se dá? Os primeiros estudos sobre os processos cognitivos partiam da ideia de que nossa mente funciona como um computador. Então, o que acontece? Quando eu estou usando um computador e esse computador precisa interpretar, representar algum dado, estímulo que chega a ele, um input, esse computador processa, codifica determinados dados. Então, o nosso computador, por exemplo, quando eu digito alguma coisa nele, ele vai processar essa informação em códigos. E esses códigos processados é a maneira, por assim dizer, do computador representar aquele estímulo. Então, de acordo com essa teoria, a nossa imagem mental seria a mesma coisa. Ela seria como se fosse, não propriamente uma imagem, como uma foto, por exemplo, mas ela seria uma codificação. Ela seria o processamento de certos códigos. Por exemplo, o código do traço. Então, se eu pego uma maçã e vou construir a imagem mental de uma maçã, na verdade, o que está acontecendo é que minha mente, assim como um computador, processa os estímulos informacionais dessa maçã e os codifica. E a imagem, na verdade, consiste nesses símbolos abstratos codificados pelo cérebro. Essa teoria, infelizmente ou felizmente, ela não é mais adotada assim, poucas pessoas adotam ela, em favor de uma outra teoria que é mais popular, que é a teoria da analogia pictórica. A teoria da analogia pictórica, ela consiste em pensar que a imagem mental é similar à percepção. E essa é a teoria mais aceita e é mais sustentada por evidências experimentais. O que é a teoria da analogia pictórica? Pictórica que vem de picture, que é foto em inglês, né? Foto, imagem em inglês. Então, o que é para essa teoria? A imagem mental é realmente uma imagem. E é uma imagem que a gente percebe. Então, por exemplo, quando eu pego essa chave e eu observo essa chave, eu estou percebendo a chave. Então, eu percebo a chave. Agora, vamos supor que eu tiro a chave daqui. E aí, agora eu vou imaginar a chave. Então, eu vou imaginar a chave, eu vou representar a chave na minha mente. Quando eu represento a chave na minha mente, eu estou da mesma maneira, se eu fecho o olho aqui e represento essa chave que eu acabei de ver. Eu construo uma imagem mental de uma chave na minha mente e eu percebo essa imagem assim como eu percebo a chave fora de mim. Então, assim como eu sou capaz de perceber uma chave fora de mim, eu sou capaz de perceber uma imagem mental. A mesma forma da operação de percepção é a mesma que rege a questão das imagens mentais. A mesma maneira como eu percebo objetos exteriores a mim é o mesmo princípio pelo qual eu percebo imagens mentais. Então, imagens mentais são realmente imagens semelhantes a fotografias não muito bem detalhadas e vívidas, como as fotografias que a gente faz com o celular ou com uma câmera, mas é como se a gente estivesse olhando para uma fotografia, percebendo uma fotografia. Então a imagem mental é similar ao que acontece na percepção. E essa teoria é a teoria dominante. No entanto, então, a gente pode pensar que assim como eu percebo uma chave fora de mim, eu posso perceber na minha mente uma representação de chave. Mas a gente sabe pelas pesquisas que pessoas têm diferentes graus de habilidade com imaginação mental, conseguindo imaginar imagens com diferentes graus de vividez. Se eu, por exemplo, coloco várias pessoas em uma sala e peço para elas imaginar uma maçã, e aí eu peço para essas pessoas desenharem como foi a maçã que elas imaginaram, vamos supor que essas pessoas têm boas habilidades de desenho, a gente vai perceber que a maneira como essas pessoas representam a maçã vai variar. Algumas pessoas vão conseguir imaginar uma maçã bem detalhada, com a cor bem detalhada, com os traços bem detalhados, com a forma bem detalhada, enquanto outras pessoas vão imaginar uma maçã com menos detalhes, com menos vividez. Então a gente sabe que as pessoas elas possuem diferentes graus de habilidade imaginativa. Existem pessoas que são mais imaginativas, então quando eu peço para elas que imagine algo, elas conseguem imaginar com muita vividez, com muito detalhe, enquanto outras pessoas têm uma imaginação talvez um pouco mais menos vívida e menos detalhada. Então eu peço para que elas imaginem uma maçã, elas imaginam uma maçã com pouco detalhes, às vezes até sem cor, né? Uma maçã preto e branco, só com o contorno de uma maçã. Enquanto outras pessoas, se eu pedir que elas imaginem uma maçã, vão imaginar uma maçã com um formato, com uma cor bem vívida, com detalhes, com traços, com a folha bem detalhada, com o cabinho, o caule da folha, tudo bem detalhado. Então as pessoas elas têm diferentes habilidades imaginativas. Nós podemos criar imagens mentais ou podemos simplesmente recuperar uma imagem mental. Isso permite, então, que a gente distingua certos tipos de imagens mentais. Existem dois tipos de imagens mentais.
O primeiro tipo nós chamamos de imagens armazenadas e o segundo tipo são as imagens criadas. Existem imagens mentais que a gente tem armazenadas. Tratam-se de imagens de experiências prévias de eventos e objetos percebidos e que tentamos relembrar como eram. Então, por exemplo, se eu peço para você que tente imaginar como era a camisa que você estava usando ontem no trabalho, então vamos supor que ontem no trabalho você estava usando uma gravata. E hoje eu chego até você, você não está mais com essa gravata, mas eu peço a você que imagine a gravata que você estava usando ontem. Quando eu peço que você imagine a gravata que você estava usando ontem, provavelmente você já tem uma representação guardada dessa gravata e você recupera essa informação da gravata. Qual que é o problema, né? Toda vez que uma imagem armazenada é recuperada, ela também pode ser revisada. A nossa memória ela não é passiva. A nossa memória ela é construtiva. Então, provavelmente, se eu pedir para você que imagine como era a gravata que você estava usando ontem, é possível que essa imagem da gravata que você vai construir agora seja diferente de como era exatamente a gravata. Então, isso pode gerar certas falsas memórias, né? Então, por exemplo, eu posso imaginar que uma coisa era de uma dada forma, mas não era dessa forma. Então, pode ser que se eu tento lembrar, por exemplo, como era a minha mochila quando eu estudava no ensino médio, talvez eu imagine uma mochila aqui na minha mente e quando eu vou olhar a mochila como ela realmente era, eu vou perceber que minha imagem mental da mochila e a mochila real do passado, elas não se identificam. E às vezes nós podemos criar imagens mentais que não correspondem a nada do que exatamente aconteceu. Então, às vezes eu consigo imaginar como eu era, o que eu comi no prato do meu café da manhã ou do meu almoço na semana passada, e eu consigo falar assim, eu comi isso, isso e isso, o prato era assim, era assim, era assim, e pode ser que eu esteja completamente enganado. Pode ser que eu ache que eu estava comendo frango com arroz e feijão, quando na verdade eu estava comendo feijoada. Mas isso produziu uma falsa memória, eu tenho uma falsa imagem do como era a coisa. Então, as imagens mentais armazenadas, quando elas são recuperadas, elas também são reinventadas, porque a nossa memória ela não é passiva, a nossa memória é ativa e construtiva. E isso pode gerar falsas memórias. Por outro lado, existem imagens que são imagens criadas. Eu posso pedir a você que tente imaginar alguma coisa com a qual você ainda não teve contato. As imagens criadas, elas não são, evidentemente, criadas do nada. Isso é um ponto importante. É necessário, para que a gente crie novas imagens mentais, que a gente trabalhe com material sensorial. As imagens criadas, elas são imagens construídas ou inventadas e não imagens lembradas. Então, por exemplo, se eu peço a você que imagine um coelho alado voador que solta chama pela boca, que mais parece um coelho misturado com um dragão, eu estou pedindo para você que invente agora uma imagem mental em sua mente. Se eu peço a você que tente imaginar um elefante cor-de-rosa voador, provavelmente você vai construir uma nova imagem na sua mente. O que essa imagem é? As imagens criadas, elas geralmente são resultado da combinação de outras imagens mentais. Então, por exemplo, quando eu imagino um coelho voador, o que eu combino? Eu combino uma imagem mental que eu já tenho, que é a imagem mental de coelho, com outra imagem mental que eu já tenho, que é a imagem mental de asas. Eu combino essas duas imagens mentais e formo uma nova imagem mental. É assim, então, que nós inventamos e criamos imagens mentais. Não dá para criar imagens mentais do nada. Você precisa criar imagens mentais a partir de um outro material pré-existente. E esse material pré-existente são outras imagens mentais que você já possui. Então, quando você cria uma nova imagem mental, o que na verdade você faz é combinar outras imagens mentais que você já possui para formar uma nova imagem mental. Então, para formar, por exemplo, a imagem de um elefante cor-de-rosa voador, provavelmente você vai ter que combinar a imagem mental que você já tem de elefante, a imagem mental que você já tem da cor rosa e a imagem mental que você já tem das asas. Por fim, para a gente finalizar, a gente vai distinguir a imaginação de alucinação e depois a gente vai falar de sinestesia. Qual que é a diferença de imaginação com alucinação? Então alguém pode imaginar que, quando eu produzo uma imagem mental, eu estou percebendo essa imagem mental. Nós já vimos pela teoria da analogia pictórica que as nossas imagens mentais são percebidas. Então, de novo, vamos pensar aqui no elefante cor-de-rosa. Quando eu crio a imagem mental do elefante cor-de-rosa, qual é a diferença disso para uma pessoa que está, por exemplo, tendo uma alucinação
em que ela está percebendo o elefante cor-de-rosa. Parece que não tem diferença, porque as duas são imagens percebidas, mas existe uma diferença. A diferença é que na imaginação a pessoa distingue o que é real do que é imaginado, enquanto na alucinação a imagem mental é tomada como sendo realidade. De novo, lembrando, imagem não necessariamente é imagem visual. Então, por exemplo, quando uma pessoa está ouvindo vozes, ela está tendo uma alucinação auditiva. Ela está percebendo uma imagem auditiva. Mas essa pessoa não sabe distinguir aquilo que é imagem daquilo do que é real. Então, a distinção, a capacidade, a habilidade de distinguir o que é real do que é imaginado é o que caracteriza a imaginação. Enquanto na alucinação, a pessoa não consegue distinguir a realidade do imaginado. Ela toma aquilo que é uma imagem mental como sendo realidade. Por fim, existe uma habilidade que é chamada de sinestesia. O que é a sinestesia? A sinestesia é uma habilidade rara de criar imagens mentais para além das barreiras sensoriais normais. Existe um debate se isso deve ser incluído nos estudos sobre imaginação de imagens mentais, mas algumas pessoas, que são pessoas muito raras, relatam ter experiências de imagens mentais que a maioria das pessoas não tem. Então, por exemplo, existem pessoas que conseguem sentir o cheiro de uma cor. Então, uma pessoa pode falar que está sentindo o cheiro do vermelho. Ou existem pessoas que conseguem ver notas musicais. Então, a pessoa pode estar ouvindo uma música e pode dizer que ela está vendo a nota musical. Ela está vendo o dó, ela está vendo o ré. Ou uma pessoa está sentindo o cheiro do vermelho, está sentindo o cheiro do verde. Então, essas imagens mentais que raras pessoas têm, elas são chamadas de sinestesia, essa habilidade rara de criar imagens mentais para além das barreiras sensoriais normais. Isso pode ter várias explicações. Algumas pessoas vão falar que, na verdade, a pessoa realmente vê. Então, uma pessoa que fala assim, eu estou realmente vendo o som, ou eu estou realmente sentindo o cheiro da cor vermelha. Outras pessoas vão entender que, na verdade, isso só pertence à imaginação. Ou seja, quando a pessoa fala que ela sente o cheiro do vermelho, na verdade o que acontece é que por alguma experiência da vida dela, ela associou a cor vermelha com o cheiro de alguma coisa. Vamos supor que lá na infância, toda vez que ela via a cor vermelha, ela sentia cheiro, um determinado cheiro específico. Um cheiro, por exemplo, de comida. Então é natural que todas as vezes que essa pessoa, por condicionamento, por associação de estímulos, toda vez que ela vê a cor vermelha, ela sente esse cheiro. Então há uma associação de imagens. Então há duas maneiras de interpretar a sinestesia. Você pode pensar que realmente existe um cheiro do vermelho e que realmente existe a cor de uma nota musical e que algumas pessoas têm uma habilidade sensorial especial para perceber isso que a maioria das pessoas não percebem. Ou você pode pensar que a sinestesia pode ser explicada como o fato de que a pessoa, ao longo da experiência de vida dela, ela associa imagens auditivas, por exemplo, com imagens olfativas. Então são essas duas formas de explicar a sinestesia. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.